Em 1985, o Reino Unido foi abalado por um dos casos de true crime mais infames de sua história, conhecido como os Assassinatos da Fazenda White House. 5 membros da família Bamber foram encontrados mortos em uma única noite. Mas será que foi um caso de assassinato-suicídio ou um massacre completo com o assassino fugindo na calada da noite? Este caso é tecnicamente resolvido, mas muitos acreditam que o veredicto foi incorreto, possivelmente uma das piores injustiças já vistas no país. June, a mãe, estava atormentada por uma doença mental desde logo após o casamento, aparentemente causada pela tristeza pela incapacidade de engravidar. Ela foi hospitalizada com depressão, psicose e paranoia, passando por várias terapias de eletrochoque. Seu psiquiatra disse à polícia que sua doença havia causado uma distorção de suas já fortes crenças religiosas, de modo que ela via tudo em termos de bem e mal. Uma patologia que, segundo ele, havia causado danos terríveis à sua filha. Como ela não podia engravidar, ela adotou 2 filhos. A família era composta por 2 pais extremamente religiosos e rigorosos. Eles tinham 2 filhos, Jeremy Bamber, filho adotivo do casal. Ele era filho legítimo de uma mulher que engravidou de um homem casado, um sargento do exército. Quando ele tinha 6 semanas, sua mãe não o queria mais, então ele foi adotado pelo rico Neville Bamber, um ex-piloto da RAF, e sua esposa June. Os 2 viviam em uma pequena vila em Essex, um condado no leste da Inglaterra. Alguns anos depois, os Bamber adotaram outra criança, Sheila Caffell, a quem apelidaram de Bambi. Ambos os filhos receberam uma educação em escola particular, mas também tiveram que suportar uma disciplina rigorosa imposta por seus devotos pais cristãos. June, a mãe, era conhecida por seu comportamento narcisista e frequentemente maltratava Sheila. A relação entre as duas era marcada por tensão e conflitos constantes. Na adolescência, June a chamava de filha do diabo e atribuía seu comportamento juvenil, flertar com garotos, tomar sol nua, a impulsos satânicos. June tinha expectativas muito altas e rígidas para Sheila, o que muitas vezes resultava em críticas severas e punições desproporcionais. Ela raramente demonstrava afeto genuíno por seus filhos, e em vez disso, usava a religião e a disciplina rígida como ferramentas de controle. Sheila acabou engravidando. Seus pais queriam a obrigar a interromper a gestação, e para evitar que sua mãe a obrigasse a abortar, Sheila fugiu de casa, mas ela acabou perdendo seu primeiro filho. Sheila era descrita por muitos como uma mulher atraente. Ela tentou iniciar uma carreira como modelo, e seus pais até mesmo pagaram um apartamento em Londres onde ela esperava ter sucesso como modelo, porém ela acabou voltando para a casa dos pais. Em Londres, ela conheceu Colin. Sheila e Colin Caffell se casaram e tiveram os gêmeos Nicholas e Daniel. Mas algum tempo depois, seu marido a abandonou e ela passou a cuidar sozinha de seus 2 filhos. Ela então começou a sofrer de depressão, uma condição que lentamente se transformou em esquizofrenia. Assediada por alucinações e paranoia, ela contatou os serviços sociais e disse que temia que pudesse machucar os bebês. Ela acreditava que tudo que ela havia passado era castigo divino. Quando os gêmeos tinham 4 anos, sua família providenciou que ela fosse tratada no Hospital St. Andrew, a unidade exclusiva onde sua mãe havia sofrido eletrochoque. Tempo depois, ela recebeu alta. 5 meses antes dos assassinatos, ela estava em casa com as gêmeos em Londres quando entrou em frenesi, batendo nas paredes com os punhos e acusando as pessoas que se aproximavam de tentar matá-la. Fiquei extremamente assustada pela segurança de todos, disse um amigo que estava presente à polícia, observando que Sheila estava se comportando como uma pessoa possuída. Ela alegou ouvir a voz de Deus. Naquela época, a carreira de modelo de Sheila havia desmoronado e ela havia pegado empregos de limpeza, onde os supervisores reclamavam que ela aparecia desgrenhada e suja e olhava fixamente para o espaço. Segundo um relatório psiquiátrico, a mulher às vezes acreditava que seus filhos tinham sido concebidos pelo diabo. Devido aos seus problemas, Sheila e os gêmeos voltaram para a fazenda de seus pais. O filho mais velho, Jeremy, não tinha nenhum interesse nos negócios de seu pai. Ele odiava a fazenda e o mundo agrícola, e ajudar seus pais não era exatamente seu objetivo. No entanto, era extremamente extravagante e usava sua origem rica como um meio para impressionar as mulheres, encarnando perfeitamente a imagem de um playboy da pequena cidade.
Jeremy vivia com sua namorada, a estudante e professora Julie Mayfair. Graças aos seus pais, os dois moravam em uma cabana, a algumas milhas da fazenda principal. O pai adotivo de Jeremy, Neville, ofereceu-lhe um trabalho na fazenda por 170 libras por semana. Não era o que o jovem buscava, mas por enquanto ele aceitou a oferta. Neville estava convencido de que seu filho não tinha visão para os negócios. Quanto mais tempo passava, mais Jeremy odiava aquela fazenda, mas o seu pai o obrigava a ser agricultor. Caso contrário, ele perderia a oportunidade de viver a vida confortável que sempre teve. Jeremy realmente amava o luxo. Ele tinha sido um aluno em Gresham's, um dos internatos mais prestigiados do país, e enfureceu professores ao fabricar cerveja e sair escondido para assistir a bandas punk. Os colegas de classe de Jeremy descobriram que ele era adotado e o chamavam de "o bastardo". Ele escreveu em seu diário que depois que os outros alunos souberam de sua adoção, ele nunca mais teve amigo. Ele também desprezava sua mãe, June, por obrigá-lo a seguir sua religião e nunca havia perdoado seus pais por enviá-lo ao internato. Na noite de 6 de agosto de 1985, em Essex, sul da Inglaterra, a polícia recebeu um telefonema frenético de Jeremy Bamber, preocupado com a segurança de seus pais. Jeremy disse que sua irmã, Sheila, tinha enlouquecido, estava com uma arma dentro da casa. Eram quase 5 da manhã, quando uma van finalmente subiu a rua, carregando um esquadrão de policiais armados. Bamber os acompanhou até uma área de preparação, um celeiro de gado de frente para os fundos da casa. Por 2 horas e meia, enquanto o sol nascia sobre os campos, os policiais permaneceram no local gritando por um megafone para que Sheila se rendesse. A única resposta foi o latido contínuo do cachorro. Por volta das 7h30, uma equipe de ataque finalmente foi autorizada a entrar. Aproximando-se da casa, um policial da frente relatou ter visto uma mulher no chão da cozinha, mas demorou para ter uma visão melhor. A porta dos fundos estava trancada, exigindo vários golpes de marreta para abrir. Quando os policiais encontraram uma cena horrível. Neville Bamber, pai de Jeremy, havia sido espancado e baleado 8 vezes. Sua mãe, June Bamber, e os sobrinhos gêmeos de 6 anos, Daniel e Nicholas, também foram mortos a tiros. Sheila foi encontrada no quarto com um rifle nas mãos, aparentemente após ter se suicidado. Ao lado dela, uma Bíblia manchada de sangue estava aberta nos Salmos 51 e 55. A linha "Salva-me da culpa de sangue" estava sublinhada com uma faixa vermelha. Aparentemente incapaz de processar a notícia, Bamber implorou para falar com seu pai. Quando ele foi lembrado de que Neville estava morto, ele desabou novamente. Sheila deveria estar em um hospício pelo que ela fez, ele murmurou. Pouco depois, ele foi visto vomitando em um campo. A princípio, a polícia concluiu que era um caso de assassinato-suicídio cometido por Sheila, que sofria de problemas mentais. No entanto, investigações posteriores trouxeram à tona evidências que sugeriam o contrário. Um silenciador encontrado na casa tinha uma mancha de sangue que correspondia ao tipo sanguíneo de Sheila, mas Sheila havia morrido no andar de cima e o silenciador estava no andar de baixo. Além disso, suas pegadas não tinham sangue, indicando que ela não havia se movido pela casa após os assassinatos. Com a descoberta do silenciador, a polícia começou a duvidar da teoria inicial de assassinato-suicídio. A suspeita recaiu sobre Jeremy, que herdaria uma grande fortuna após a morte de seus pais. Sua namorada, Julie Mugford, revelou à polícia que Jeremy frequentemente falava em se livrar de sua família para ficar com a herança. Ela também mencionou que ele sabia sobre uma janela na fazenda que não trancava corretamente, por onde o assassino entrou. Segundo Julie, ele até teria contratado um matador de aluguel, mas a polícia não encontrou evidências suficientes para apoiar essa acusação inicialmente. A polícia continuou a investigar e reuniu mais evidências contra Jeremy. Durante a investigação, a polícia descobriu que Jeremy estava dirigindo de maneira suspeitosamente lenta para a cena do crime, o que levantou mais suspeitas. Além disso, o telefonema que Jeremy fez para a polícia naquela noite não foi para o número de emergência, 911, mas sim para o número direto da delegacia, o que indicava uma possível tentativa de evitar um atendimento rápido. A perícia revelou que Sheila não poderia ter segurado a arma e atirado em si mesma com o silenciador anexado, devido ao comprimento da arma.
Além disso, a posição de seu corpo e a ausência de sangue em seus pés sugeriam que ela não se movimentou após ser morta, indicando que alguém a matou e depois encenou o suicídio. No julgamento, que ocorreu mais de um ano após os assassinatos, a acusação apresentou a teoria de que Jeremy havia matado toda a sua família e tentado encenar um assassinato-suicídio. Eles argumentaram que Jeremy entrou na casa pela janela destrancada, matou sua família com o silenciador na arma e depois o escondeu para fazer parecer que Sheila havia cometido os crimes. A defesa de Jeremy se baseou na condição mental de Sheila, alegando que ela sofria de esquizofrenia e poderia ter cometido os assassinatos durante um episódio psicótico. Eles também destacaram que Sheila havia sido hospitalizada várias vezes e tinha um histórico de pensamentos perturbadores. A acusação destacou que Jeremy sempre foi considerado um filho-problema. Adotado ainda criança, ele constantemente causava problemas na escola, envolvia-se em pequenos crimes e era conhecido por seu comportamento narcisista. Segundo a acusação, Jeremy estava ciente de que herdaria uma grande quantidade de dinheiro e propriedades, mas teria que dividir com sua irmã Sheila e os sobrinhos. Para garantir que toda a herança fosse dele, Jeremy planejou eliminar todos os possíveis herdeiros. Testemunhas relataram que Jeremy frequentemente mencionava a ideia de se livrar de sua família e herdar tudo. Ele também sabia sobre uma janela na fazenda White House que não trancava corretamente, facilitando sua entrada na noite dos assassinatos. A polícia acredita que, na madrugada de 6 de agosto, Jeremy foi até a fazenda White House com seu rifle e entrou pela janela destrancada. Ele começou pelos quartos das crianças, onde Daniel e Nicholas dormiam, e os matou a tiros enquanto ainda estavam na cama. Em seguida, matou sua mãe, June, que foi encontrada no corredor. Jeremy então confrontou seu pai, Neville, que foi espancado e baleado 8 vezes. Finalmente, ele foi até o quarto de Sheila, matou-a e colocou o rifle em suas mãos para encenar o suicídio. Apesar dos argumentos da defesa, Jeremy Bamber foi considerado culpado de todos os 5 assassinatos e sentenciado a 5 penas de prisão perpétua. No entanto, ele continua a afirmar sua inocência até hoje. E muitos acreditam que este caso pode ser uma das maiores injustiças da história do Reino Unido.